terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula desse nosso período de quarentena? Bora para a revisão agora de Física. A melhor, mais interessante e mais impressionante disciplina de todas, Física. Pessoal, preste muito bem atenção nessa aula, não esqueça de responder o formulário e bora para a aula. Lembrando dos conteúdos: eletrodinâmica, conceitos de corrente, resistores, geradores e receptores, e também associação de componentes eletrônicos e aparelhos de medida. Então preste muito bem atenção, largue tudo que você está fazendo e faça atividade. Bora para a aula? Valeu! Então, galerinha, revisando os conteúdos, Física, terceiro ano. Vamos dar continuidade. Então, primeiramente, vou falar o que seria a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é constituída por movimento ordenados de cargas às extremidades de um condutor. São submetidas a uma diferença de potencial. A corrente elétrica funciona como se fosse a água de uma bacia indo para a outra. Quando tem um desnível, a água vai o quê? Vai fluir. Agora, quando não há o desnível, a água fica parada. É a mesma coisa na corrente elétrica. Se há uma diferença de potencial, a corrente vai fluir. Se caso não houver essa diferença de potencial, a corrente vai ficar estabilizada, não vai fluir. Então, nós temos ali dois sentidos, o sentido convencional e o sentido real. O sentido convencional da corrente elétrica em um condutor metálico é contrário ao movimento dos elétrons. Agora, para a gente calcular a questão da corrente, da intensidade da corrente, nós vamos pensar o seguinte: intensidade da corrente elétrica é a variação de carga dividido pelo tempo. Se houver uma variação de carga grande em um determinado tempo pequeno, a intensidade vai grande. Caso contrário, se o tempo for muito grande, a corrente é pequena. Aí nós temos a taxa da quantidade de carga que atravessa a secção transversal de um condutor em determinado intervalo de tempo, ΔT, muito pequeno, que tende a zero. Então, no caso, quando o intervalo de tempo tende a zero, um tempo ser muito baixo, o que vai acontecer? A corrente vai ter um valor máximo. Então, ali, o limite da variação da carga sobre o tempo, com o tempo tendendo a zero, nós vamos ter uma intensidade máxima. Aí nós temos a questão da seguinte: a corrente contínua e a corrente alternada. Então, no caso ali, dispositivos com pilha e bateria fornecem correntes elétricas constantes. Então, sempre vai ser o mesmo valor, vai ser aquele valor constante, não vai ter alteração. Então, ela é uma corrente contínua. Agora, no caso da corrente alternada, é como se fosse a tomada. Então, em determinados pontos, ela vai ter uma corrente alta e vai ter momentos que ela não vai ter corrente. No caso, corrente alternada. Aí nós temos os efeitos da corrente elétrica. Primeiro, efeito fisiológico, que é o choque elétrico. Depois nós temos o efeito térmico ou efeito Joule, que é a transformação de corrente elétrica em energia térmica. Quando a corrente entra, o condutor se aquece. Exemplo, por exemplo, o chuveiro da casa de vocês, chapinha, enfim, entre outros componentes que quando passa a corrente elétrica, ele se aquece. Então, um exemplo ali, o ferro de passar, por efeito Joule, os elétrons estão ali, o que acontece? Vão passar ali, vão se chocar com as outras partículas, esse choque vai causar temperatura. Aí nós temos o efeito luminoso, corrente elétrica transformado em luz. As lâmpadas fluorescentes, pessoal, quando ela passa ali, aquece o filamento, ela brilha. E o efeito magnético, que são o que são os eletroímãs, enfim, transforma a corrente elétrica ou objeto como se fosse um ímã. Resistores e lei de Ohm. Primeiro, resistência elétrica é uma grandeza relacionada à dificuldade que as cargas elétricas encontram ao atravessar um condutor, simbolizado pela letra R e unidade do sistema internacional, é o Ohm. Então o que acontece, galera? Então, quanto mais resistente for o componente, maior será a sua resistência. Quanto maior a dificuldade de passar a corrente elétrica por esse condutor, maior vai ser a resistência dele. Então, resistência elétrica está em dificuldade de a corrente elétrica passar. Aí nós temos ali o que é o resistor.
O resistor é todo condutor que possui resistência e quando percorrido por uma corrente se transforma em uma energia elétrica que recebe energia térmica. São exemplos resistores os filamentos de lâmpadas incandescentes, resistências de chuveiro e assim por diante. Então nós temos aqui algumas formas de representar um resistor que nós já vimos durante as nossas aulas. Aí a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm ela vai dizer o seguinte, que a tensão produzida é igual à resistência do sistema vezes a corrente. Então nós temos resistores ôhmicos. O que seria um resistor ôhmico? Não há variação de tensão quando a corrente aumenta, sempre vai ser contínuo. Agora, no resistor não ôhmico, o que acontece? Devido à variação de temperatura, a corrente não vai aumentar proporcionalmente conforme aumenta a tensão. Então vai ter pontos que ela vai aumentar, tem pontos que ela não vai aumentar e vai se manter constante, conforme o gráfico nos mostra. Aí nós temos a segunda lei de Ohm, que é a resistência com o coeficiente de resistividade e o comprimento e a área do condutor. Então, para calcular a resistência de um condutor, nós vamos ter o seguinte: calcular a resistividade, considerar a resistividade que é única de cada material, então cobre, alumínio, ferro, aço, cada um tem a sua resistividade específica, vezes o comprimento do fio sobre a área de secção de corte, no caso ali aquela área. Então, quanto maior a área, menor vai ser a resistência desse condutor. Então, nós temos a relação da resistividade à temperatura. Então, vejam só, quanto maior a variação de temperatura, nós vamos ter uma resistividade maior. Nesse caso ali, variação da resistividade igual a resistividade inicial, vezes o coeficiente alfa, que seria de cada material, vezes a variação de temperatura. Então, quanto maior a variação de temperatura, maior vai ser a nossa resistividade. Aí nós temos a resistividade com a temperatura, ali também a resistência. Resistência igual a resistência inicial, vezes 1 mais a variação, 1 mais o coeficiente alfa do material, vezes a variação da temperatura. Novamente aqui, pessoal, houve uma variação de temperatura muito grande, vai haver uma resistência muito maior. Então vejam só, o que acontece? O amperímetro aqui, a corrente elétrica está passando tranquilamente do ponto A até o ponto B com o valor máximo. Ao momento que eu aqueço aquele resistor, o que vai acontecer? A corrente já vai ter uma dificuldade maior. Isso quer dizer o quê? Se a corrente tem uma dificuldade maior de passar, maior a resistividade. Agora nós temos a potência elétrica. A potência elétrica é uma grandeza física em que a metade da quantidade de trabalho realizado em determinado intervalo de tempo, ou seja, é a taxa de variação da energia de forma análoga à potência mecânica. Então vamos lá, potência elétrica seria a corrente vezes a tensão. Para calcular a variação da energia elétrica, energia gasta, a gente vai ter potência vezes o tempo. Então quanto mais tempo o aparelho ficar ligado, maior vai ser o consumo de energia elétrica. Aí nós temos geradores elétricos. Tudo aquilo que gera eletricidade é um gerador elétrico. Transforma formas de energia, qualquer forma de energia, em energia elétrica. Então nós temos ali pilhas, baterias, geradores movidos a óleo diesel, usinas hidrelétricas, usinas solares, pilhas, enfim, tudo aquilo que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica é um gerador. A equação do gerador, nós temos a questão da força eletromotriz, ou seja, a energia é igual à variação da carga. Se houver uma variação de carga muito grande, a eletromotriz vai ser pequena. Então, a equação do gerador, nós vamos ter o seguinte, que a tensão útil é igual à força eletromotriz, a tensão produzida pelo gerador, menos a corrente vezes a resistência. Em casos de geradores ideais, a tensão é igual à força eletromotriz. Mas no caso que nós temos resistência elétrica dentro dos nossos geradores, eles não vão ser ideais. Então por isso a gente faz a questão da parte ali da subtração, da corrente vezes a resistência. Aí a potência e o rendimento. Para a gente calcular a potência de geradores, a gente tem ali potência útil, corrente vezes tensão. Potência total, corrente vezes força eletromotriz. Potência dissipada, corrente vezes corrente ao quadrado vezes resistência. Rendimento, no caso, seria a tensão sobre a eletromotriz. Nunca nós vamos ter um gerador de rendimento 100%, pessoal.
Então, por que não existe rendimento 100%? Porque sempre a força eletromotriz sempre vai ser maior que a tensão total. Os valores vão estar compreendidos entre 0 e 1. Então, nunca vamos ter um gerador de rendimento 100%, um gerador ideal. Agora, se ele for um gerador real, perdão. Se ele for um gerador real, ideal, o que acontece? A potência é igual à força eletromotriz, aí tem 100%, mas não existe geradores ideais. Receptores elétricos. Ao contrário dos geradores, receptores transformam energia elétrica em qualquer outra forma de energia. Nós temos ali exemplos de receptores: liquidificadores, batedeiras, ventiladores, televisores, computadores, celular, que mais? Vamos pensar lâmpadas. Tudo aquilo que transforma energia elétrica em outra forma de energia é um receptor elétrico. Agora nós vamos ter a força contramotriz. Então a força contramotriz também é a mesma fórmula, a variação da energia sobre a variação da carga. E a diferença de um receptor real para um gerador real é o seguinte, que aqui a força contramotriz, para a gente calcular a tensão produzida por esse receptor, é o seguinte: força contramotriz mais corrente vezes a resistência. E aqui nós temos aqui um tipo de associação, pessoal, um resuminho sobre a associação. Primeiro nós temos a associação em série de resistores. A corrente elétrica que passa por R é a mesma que passa por R2. Então, a corrente elétrica sempre vai ser a mesma associação em série. Para a gente achar a resistência equivalente, nós vamos ter o seguinte: resistência 1 mais resistência 2 mais resistência N. Agora, em paralelo, o que acontece? Em paralelo, a tensão aplicada entre os pontos A e B é a mesma em cada um dos receptores. Então, no caso, a tensão no gerador, na associação de resistores em paralelo é a mesma. Porém, quem vai se dividir? Quem vai se dividir vai ser a corrente elétrica. Então, ela vai ser dividida em dois pontos. Para me calcular a resistência equivalente, nós temos uma fórmula geral, que é 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 mais resistência 1 mais 1 sobre resistência R2 mais 1 mais resistência Rn. Porém, pessoal, aí depende. Se o resistor tiver o mesmo número, o mesmo valor, por exemplo, 3 resistores de 30 ohms, é só fazer 30 divididos por 3, que é a segunda forma, para resistores iguais. E agora, quando tiver apenas 2 resistores, é o produto pela soma. R1 vezes R2 divididos por R1 mais R2. Agora, em geradores, nós temos associação em geradores. Quando a gente associa ele em série, nós vamos ter uma maior potência, porém durabilidade pequena. Então a gente vai, para aplicar essa associação de geradores em série, é a mesma do resistores. Aí no caso, quando a gente associa geradores em paralelo, nós vamos ter uma maior durabilidade, só que menor potência. Mesma coisa também a associação em resistores de geradores, é a mesma coisa que a associação de resistores em paralelo. Aplica-se a mesma lei de formação. E aqui nós temos um exercício, pessoal. Esse exercício diz assim: uma associação em série de 2 resistores R1 em série de 2 ohms e 4 ohms está submetida a uma diferença de potencial de 24 volts. A intensidade da corrente em cada resistor vale respectivamente. Vamos lembrar, primeiro, a corrente é a mesma nos dois resistores por ser uma associação em série. Calcular a resistência equivalente, a gente soma porque eles estão em série, R1 mais R2. 2 mais 4, 6. Agora, para calcular a corrente, vamos usar a primeira lei de Ohm, URI. 24, que é a tensão, a DDP, a diferença de potencial, resistência, 6 vezes I. E 6 está multiplicando, passo dividindo, 24 divididos por C, nós temos 4 amperes. Aqui, no circuito a seguir, descreve uma bateria ideal conectada a um resistor ôhmico. Qual é a intensidade da corrente elétrica em ampere que apresenta os terminais B e A? Então aqui é só aplicar o URI, pessoal, para a gente saber a corrente. Porque está associada em série, a corrente é a mesma em todos os pontos. Então lá, nós temos lá a tensão 100, resistência 500. 500 está multiplicando, passa dividindo, 100 divididos por 500, 0,2 amperes. E agora eu quero desejar a vocês bons estudos. Estudem, releiam todo aquele resumo que vocês fizeram.
façam atividade, pessoal, que o link está aqui na descrição e assim vai ajudar vocês a estar realizando a prova. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!